Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter você aqui no canal Tony de Souza Unicidade e no canal Minuto da Unicidade. Esse vídeo é para trazer um comunicado importante, o título já está aí, né? E explicar a alguns irmãos, ou melhor, a todos que interessarem por este vídeo, peço que assistem até o final, explicando por que eu voltei a crer na dupla natureza de Cristo, ou na natureza humana de Cristo. Tony, você não acreditava assim? O que aconteceu? Bom, para quem não sabe, ultimamente eu defendia, juntamente com o pastor Gilberto Lopes Gonzalez, a questão da natureza divina, que Cristo só tinha uma natureza, e esta natureza era divina. Muito bem. São pontos bem polêmicos, temas que muitas das vezes custam caro para nós. No meu caso, do ponto de vista espiritual, não que custa caro, não que eu perca alguma coisa no campo humano. Falo com muita humildade, porque se tem um ponto que eu não negocio, e quem me conhece sabe disso, é a fé, a forma como eu creio. Eu considero isso um valor muito precioso. Eu acho que todos devem defender a sua fé, todos devem crer como a Bíblia ensina, como a Bíblia revela, e são pontos inegociáveis. Por isso eu digo que custa caro, porque você, muitas das vezes, revê alguns conceitos, você mexe em algumas coisas, e com isso traz até mesmo problemas para algumas pessoas com relação à fé, principalmente para os pequeninos. Mas vamos lá. Então, o pastor Gilberto trouxe para nós um tema há cerca aí de uns 4, 5 anos atrás, com relação à natureza divina, mas trouxe de forma mais acentuada, mais forte, né? Vamos dizer assim. Inclusive fez lives no meu canal, debates sobre o assunto, teve muita polêmica em torno disso. Algumas pessoas até deixaram de falar comigo, simplesmente me deletaram do seu círculo de amizade. Também não esquento muito a cabeça com isso, e não é por isso que eu faço esse vídeo nesse momento. Eu respeito a opinião das pessoas, eu só acho que você não deve deixar de falar com alguém porque, de repente, ele tem um pensamento ou um posicionamento que muitas das vezes não vai igual ao seu. Agora, você deixar de falar com um amigo, virar as costas para um amigo porque ele, de repente, se equivocou no seu conceito, ele está errado em um ponto ou outro, mas eu não vou entrar neste mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá, para o que interessa. O primeiro ponto, por que eu voltei a crer na dupla natureza de Cristo? Só para, antes de citar aqui, vou abrir um parênteses para dizer que moro próximo aqui ao aeroporto de Campinas, Viracopos. Então, se passar um avião, você vai ver, o som vai ficar um pouco alto, a gente vai tentar falar de uma maneira que você venha compreender, tá certo? Vou colocar o versículo para iniciar a nossa conversa. Está lá em 1 João, capítulo 4, vou ler a partir do verso 1, que diz assim: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto, aí ele dá uma condição, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este espírito é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que agora já está no mundo. Antes, meus queridos e amados irmãos, de eu continuar falando nesse texto, então veja, deixa eu só dizer uma coisa para você. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Não diz que carne seria essa. Mas a Bíblia nunca fala de carne diferenciando uma da outra. Em qualquer momento, carne é carne para Deus. Espírito é espírito. Sempre vai tratar desta forma. Carne aqui está se referindo à raça humana. Nesse texto específico, está se referindo à condição humana, à sua humanidade, homem, natureza humana. Por exemplo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E quem diz que o espírito que Jesus Cristo não veio em carne, veja bem, não veio em carne, não é de Deus. Esse tem um espírito do anticristo. Por exemplo, aqui, o Romanos 8, veja bem esse versículo aqui que interessante, ó. Verso 8.
Romanos 8,8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que carne é essa? Você veja que o capítulo 8, ele fala o tempo inteiro de carne, se referindo aqui ao pecado, né? A carne aos desejos, às concupiscências da carne, nesse capítulo 8 de Romanos. Aqui, no contexto, dá para entender isso. Mas, por exemplo, quando você vai para Números 27, olha só o que diz a palavra de Deus aqui, carne também. Olha aí, com relação à carne. Números 27, verso 16. Verso 15, vamos ler o 15 para ficar melhor. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne. Deus é o Senhor, Deus é o Deus do espírito de toda a carne. Está dizendo que carne é essa? Não, quando diz carne é todo ser humano. Tudo que tem. É o Deus dos espíritos de toda a carne. Aqui está falando de toda a humanidade, de todos os irmãos ali, está falando da congregação, que vai colocar um líder sobre a congregação, o espírito de toda a carne. Deus é Deus do espírito de toda a carne. Então, quem crê que Jesus vem em carne, veja que João não entra no detalhe. Quem crê que aquele que confessa que Jesus Cristo veio numa carne diferenciada ou carne divina, porque o conceito que o pastor Gilberto trouxe para nós, que nos damos audiência, ele diz que a carne de Jesus Cristo era uma carne diferenciada, uma carne divina. Ele pegou os textos aonde a Bíblia, né, ele pega os textos, ele usa os textos lá do Evangelho de João, que Jesus fala, primeiro, eu sou o pão vivo que desceu do céu, a minha carne eu dou para vocês comer. Então, ele pega esses textos, né, que a gente pode, numa outra oportunidade, se debruçar sobre eles, entender essa questão. Jesus usa umas figuras de linguagem para trazer um outro ensinamento, não para dizer que sua carne é diferente de todo mundo, não. Ele está falando em outro sentido. Antes eu quero só dizer para os irmãos que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande pelo pastor Gilberto. Esse vídeo não é para desmerecê-lo ou desprestigiá-lo, é apenas para dizer que em um ponto específico eu não mais compactuo do mesmo entendimento que ele, mas continuo respeitando, admirando, tem a minha gratidão por ter me apresentado a mensagem do nome do Senhor Jesus, ter me ensinado a ser um verdadeiro combatente da fé, porém, em alguns pontos eu discordo dele. Muitos, não é só esse, mas com relação à unicidade de Deus, esse ponto eu estive reavaliando este conceito. Então, voltando aqui, quando a Bíblia fala que Jesus veio em carne, está falando isso. Por que João escreve este assunto, irmãos? Isso é muito importante. João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. E João, segundo os teólogos, segundo os historiadores, ele combate uns grupos, ele combate os gnósticos, né? Vou botar aí para você como que pensavam os gnósticos. Os gnósticos também, eles diferenciavam drasticamente quanto à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, os gnósticos acreditavam que o corpo físico de Jesus Cristo não era real, mas apenas aparentava ser físico, e que seu espírito descera sobre ele no seu batismo e o abandonara bem antes da sua crucificação. Tais concepções destroem não só a humanidade de Jesus, mas também a expiação, pois Jesus tinha que ter sido não só Deus verdadeiro, mas também um verdadeiro homem, e fisicamente real, que realmente sofreu e morreu na cruz para que o seu sacrifício substitutivo pelo pecado fosse aceitável. Hebreus 2, do verso 14 ao 17. Então, uma concepção bíblica de Jesus afirma tanto a sua humanidade completa quanto a sua divindade completa. Então, meus irmãos, para combater essas pessoas que achavam que o corpo de Cristo não era real, não era físico, João escreve essa mensagem. João não está escrevendo essa mensagem para dizer que a carne dele era divina, até porque não pode. E eu vou explicar aqui a segunda razão por que não pode, né? Porque ele é o remidor de Israel. Eu anotei aqui alguns pontos que eu estudei na minha pesquisa, inclusive, sobre o livro que estaria escrevendo em tese, que havia um projeto de escrever um livro. Nessa pesquisa,
eu falo sobre o remidor de Israel. Eu pesquiso e a teologia mesmo ensina que Jesus ele veio remir o seu povo, seu remidor. E havia essa lei do remidor. Você vai encontrar essa lei do remidor em Números, Levítico. Eu acho que em Deuteronômio você vai encontrar mais detalhes. Eu vou ler para você aqui um texto que está em Levítico 25, 25, só para você ter um detalhe sobre o remidor, um dos motivos, tá? Diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Verso 26, e se alguém não tiver resgatador, porém, conseguir o suficiente para o seu resgate. Então essa é a lei do remidor, do resgatador. É uma lei muito forte em Israel. Então Moisés criou uma cidade chamada cidade de refúgio. Quando acontecia um assassinato, por exemplo, se o teu irmão estiver cortando lenha, o machado escapar e matar o outro acidentalmente, uma morte acidental, um assassinato de forma acidental. Então a pessoa corria para essa cidade para se proteger, porque o parente tinha que vir lá e se você matou meu irmão, eu vou matar o teu também. Lembra da lei? Olho por olho, dente por dente? Assim acontecia. Se você matasse um parente de alguém, um parente seu, né, da sua família, ou você mesmo, tinha que morrer para pagar a dívida. Mas como Jesus vai pagar a dívida por nós, que a Bíblia apresenta ele como esse remidor, ele veio resgatar o seu povo, se ele não tem a nossa natureza, não faz parte da nossa natureza, não tem validade. Você está entendendo? Não vale. Não... Ah, mas vale sim, porque como? Ele não tinha contato nenhum com o ser humano, ele era, vamos dizer assim, claro que para Deus tudo é possível, mas para ser resgatador de Israel, ele tem que ter o sangue de Israel, vamos dizer assim, tem que vir mesmo. Ah, mas o sangue, né, segundo nos ensinou o pastor Gilberto, o sangue é pecaminoso, não pode jamais, se ele tivesse alguma coisa de Maria, um DNA dela que seja, ele não poderia, porque aí nossa natureza está em pecado. Aí usa todos os versículos para dizer que Adão pecou e etc, etc. Primeiro que o pecado ele é transmissível pelo homem. Segundo a teologia, ela nos ensina que tanto é que quem é cobrado é Adão. A Eva comeu lá a fruta primeiro a pecar teria sido Eva, mas a responsabilidade caiu sobre Adão, porque ele comeu também, mas porque ele era o cabeça. E Jesus não tinha sêmen de Adão. O seu nascimento, como nós sabemos, foi miraculoso, né? Foi a obra que o Espírito Santo desceu no ventre de Maria. Então a carne de Jesus, Tony, veio do céu? Não, essa carne foi gerada no ventre de Maria, foi gerada aqui embaixo. Não veio carne lá de cima. Isso não fecha nas contas da Bíblia. Lá de cima veio o Espírito. O Espírito desceu sobre o ventre de Maria e houve uma obra miraculosa. A forma como foi gerado, criado, as formas, sei lá, científica, tudo isso, o que aconteceu é um milagre. É algo extraordinário, porque ela era virgem, não teve contato com ninguém. Mas dizer que a carne, tá entendendo? A carne divina, que veio a carne, da carne não veio, não desceu carne nenhuma. A carne ela foi gerada, o corpo dele foi gerado no ventre de Maria. Então dizer que a carne de Cristo era divina seria como se ela fosse exportada. Não, ela desenvolveu. A criança, né, como diz os católicos, o menino Jesus, o embriãozinho lá começou aqui embaixo, na barriga dela, o embrião começou a viver, a desenvolver. Por isso que Paulo diz, indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. É misterioso isso. É um mistério isso. Agora, daí porque é um mistério, eu vou dizer que a carne dele veio do céu, como eu já fiz essa afirmação em algumas oportunidades, é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo sem demagogia, com muita humildade, e reavendo esse ponto específico, já que muitas pessoas ficaram com dúvidas,
alguns questionamentos que eu recebo no privado, falo com alguns irmãos sobre o assunto e tenho estudado, orado sobre o assunto, embora não tracei nenhum tema específico, só anotei aqui rapidamente um rascunho em alguns pontos. Então, a lei do remidor tinha que ser irmão, mas se é uma carne divina, um sangue divino, tudo divino, como que pode resgatar o cara que é humano, que é terreno? Você entende? Não paga a dívida. Por exemplo, na lei de Moisés, né? Tem até outros versículos, tem vários, né? Que da lei do remidor de Israel, para remir Israel. Você estude depois sobre a lei do remidor, pesquisa aí no Google aí que você vai entender mais informações sobre o assunto. Aí, ó, você matou meu irmão, tá? Aí vem o Senhor Jesus, totalmente divino, e fala assim: eu vou pagar a conta para ele. Então, cadê? Você não é humano. Você não é humano, você é divino. Você não pode pagar o resgate por eles. Você entende? Foi o homem que pecou, foi o ser humano que pecou. Então você não pode pagar o resgate por essa pessoa, porque você não é, por esse povo todo, por essa nação, por toda a humanidade, se você não tem nada dessa humanidade aqui, você é de outro planeta, de outro mundo, de outra. O corpo é diferente, o sangue é diferente, você não vale, irmãos. Não entra nessa conta. E você negar essa humanidade dele, você está cometendo o pecado que nós falamos aqui. O Evangelho de João a carta de João está falando. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo. É homem, carne mesmo, ser humano mesmo. Mas e aí, Tony, como é que fica essa questão? Ele deixou de ser Deus? Não. Jesus foi Deus o tempo inteiro também. As duas naturezas em operação simultaneamente. É por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. É simultâneo. Divino e humano simultaneamente. É simultaneamente, em todo momento. Não deixou de ser, como os gnósticos falam, ó, na cruz ele deixou de ser Deus. Nesse ponto eu continuo defendendo que ele foi Deus até o final. Até o final. Ele é filho de Deus, com relação à sua condição divina. Filho do homem com relação à sua condição humana. Ele não poderia ser filho do homem. E aí a Bíblia diz, né? Deus, aí o texto que o pastor Gilberto usa para sustentar a sua condição divina, é lá Deuteronômio também, né? Deus não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não é nada disso aí. Ele veio aqui, mas não tem nenhum problema, não tem nenhum contato. Então esse texto também, essa hipérbole, né? Essa forma de se expressar, e realmente Deus é Deus, divino é o divino, soberano. Mas quando ele resolve, chega o tempo determinado, que ele vem ser manifestado em carne, se fazer carne. Esse se fazer carne, gente, é homem, é ser humano mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas o pastor negou isso? Não. O pastor dizia que a carne dele era divina. A substância do corpo dele era diferente, diferenciada da nossa. Então fica uma questão solta no ar. E que a gente tem que rever isso. Falando da lei do remidor, veja só, Isaías diz aqui, 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Ó, Isaías 48:17. O Santo de Israel, o Senhor teu Deus, né? Que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. O teu Redentor. Olha só o que diz Lucas sobre este assunto. Já vou pular para Lucas aqui, capítulo 1, verso 68. Olha o que vou ler o 67, né? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Você está vendo aí? Bendito Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Mas se ele não tinha nada aqui, meus irmãos, de nós, se ele não tinha a humanidade dele era diferenciada, não era ser humano 100% dos nossos, como ele poderia remir o seu povo? Pagar a conta, né? Pagar o resgate, ser o redentor, o remidor do seu povo. Não teria como, irmãos.
E aí os gnósticos falavam, olha, Jesus não parecia que tinha um corpo físico, mas não tinha. Parecia que ele era carne, igual a gente, mas não era, na verdade. Era a carne divina. Ele se fez parecer, ele fez um teatro. Era essa a mensagem. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Por isso, esse vídeo aqui é para que vocês possam começar a avaliar este assunto. Eu sei que vai causar muita polêmica, eu sei que vai dar o que falar, mas, irmãos, por que, Tony? É mais uma pergunta que eu queria fazer antes de concluir. Por quê? O que te levou a mudar de ideia? Eu vou ler aqui um texto em Filipenses, né? Aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu estou dizendo esse versículo aqui para os irmãos? Porque a gente tem que ser humilde, irmãos. Nós precisamos ter a humildade de reaver, de rever. Quantas pessoas são orgulhosas, têm um ego lá em cima, né? Não vou voltar atrás, eu creio assim, vou até a morte assim. E muitas vezes você precisa rever seus conceitos, porque tem pessoas que esperam de você um posicionamento com relação, um posicionamento claro com relação ao tema. Por isso que eu volto a crer na dupla natureza de Cristo com muita humildade, porque eu sei que a Bíblia diz que ele é homem. Ele se fez homem, na verdade. Ele foi, né? Porque agora já ressuscitou, agora ele está com seu corpo físico glorificado. Agora sim ele não é um 100% homem, né? Porque agora ele não precisa comer, né? Agora ele não precisa beber, não precisa dormir, né? Então agora é diferente. Agora eu concordo. Está lá, totalmente divino. Vai vir com esse corpo aí glorificado, reinar, vai ressuscitar os da fé para reinar com ele. Agora é diferente. É diferente, mas no período em que ele esteve aqui, nos seus 33 anos, ele cresceu, desenvolveu como ser humano, cresce normal. Teve suas necessidades fisiológicas, por isso que é até um escândalo para os trinitários, para o mundo, quando você prega que Jesus é Deus, né? Poxa, como que ele é Deus? Imagina Deus comendo, Deus depender de comida, Deus fazendo necessidade, que nem uma pessoa falou num debate, né? Imagina Jeová fazendo necessidade, indo no banheiro. Qual é o problema? Ele se fez homem, se fez carne, gerou um feto no ventre de Maria, cresceu. Essa carne não veio do céu, ela foi gerada aqui embaixo, dentro da barriga da mulher. É isso que eu quero dizer para você. A carne foi gerada aqui embaixo, para assim ser o nosso resgatador, senão não valeria o resgate. Senão, se você não crê dessa forma, os gnósticos estão certos. E João está errado quando diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então João está errado quando falou isso. Veja a importância disso, meus irmãos. É muito importante, é muito sério. Por isso que eu mudei de ideia, porque para você admitir que estava equivocado num posicionamento, não é para qualquer um. E eu sou guerreiro para defender minhas posições até o final. Eu vou para debate com quem quer que seja, em rádio, em televisão, não vou mais porque às vezes eu recebo convite para ir longe e eu não posso sair aqui de São Paulo a toda hora, onde eu moro, na cidade de Campinas. Que se eu pudesse, se eu vivesse só da obra, seria uma benção. Eu ia até... Já fui chamado para debater até em rádio do exterior, televisão do exterior. Mas eu não posso ir, não tenho como ir. Então, meus irmãos queridos e amados, eu deixo essa mensagem para você. Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Não, mas esse homem aí não é um homem normal, não é um ser humano. Como? É divino, uma carne divina, uma carne diferenciada. Então, o que faz Jesus, para terminar aqui, diferente de nós, Tony? Porque ele foi diferente. A sua concepção foi diferente. A forma como ele foi gerado no ventre de Maria foi diferenciada. Não precisou da participação do homem. Por isso que a Bíblia diz, não é filho do homem, continua não sendo filho do homem, porque ele não precisou da ação de José em si. E outra coisa,
2 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Ele faz a mediação. Mas se a carne dele é divina, veio do céu, como que ela veio do céu, a carne dele, se ele foi gerado, criado, né, formado no ventre de Maria, como homem, como ser humano que eu estou falando? Ele não poderia ser o resgatador de Israel. Simples assim. Ao mesmo tempo que é simples, é complexo, talvez você não entendeu nada disso, que não está, você que não está a par do tema não vai entender absolutamente nada, né? Não vai compreender absolutamente nada, mas para quem sabe o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo, vai entender. E eu quero aproveitar esse final desse vídeo para me desculpar com aqueles que se sentiram ofendidos por algumas das colocações, algumas pessoas que realmente se sentiram escandalizadas com esta mensagem, com a forma como foi abordada, como tudo isso foi abordado. Eu sou ovelha do pastor Gilberto, filho dele na fé, vamos dizer assim. Amigo dele durante muitas décadas, né, aqui no Brasil, algumas décadas, durante muitos anos. Defendo ele, defendi ele, entrei em várias guerras para ser leal, que é uma das minhas características, a lealdade, mas nesse ponto não tem como caminhar junto neste ponto específico. Então eu quero deixar isso aqui registrado para os irmãos, e aqueles que se sentiram ofendidos ou magoados com alguma outra colocação, aqui eu me desculpo, peço perdão, né, me desculpo com você, mas vamos seguindo, né? Vamos ver o que as pessoas têm de bom para oferecer. Uma vez eu estava vendo uma reflexão às vésperas de Natal, 2 amigos sentaram numa praça de alimentação, né, e viram lá uma árvore linda, né, de Natal. Um amigo falou para o outro assim: olha só que iluminação linda dessa árvore de Natal, olha como ela está muito bonita. E aí um deles falou: olha, mas se você olhar bem, tem uma lâmpada ali que não está funcionando, está queimada. Você já reparou? Quer dizer, moral da história, né? Há uma árvore linda, com muitas iluminações, toda decorada, e o camarada focou naquela lâmpada, justamente na que não estava funcionando. Quer dizer, na opinião dele, não estava 100%, porque ele focou justamente naquilo que não estava indo bem no seu conceito, que não estava legal. Assim somos nós. Às vezes um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, mas porque a pessoa, de repente, derrapa num pontinho ou outro, sai da curva, ou você desmerece todo o trabalho da pessoa. Se bem que, a gente precisa considerar isso, né? Esse tema, ele custa caro para nós. Então, esse tema não é qualquer um. Eu não estou aqui querendo desmerecer o tema em específico, né? Mas mostrar um pouco mais que nós devemos ser um pouco mais tolerantes, conversar, ter humildade. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, este ponto, este tema da natureza humana de Cristo, ele custa caro. Ele é um tema que nos custa defendê-lo. Claro que uma vez você desviando desse assunto, o próprio João falou a sentença, espírito do anticristo. Então nós precisamos rever isso aí. Porque quando nós falamos que a humanidade, ele é humano, mas não é humano, né? Não é 100% humano, seria um humano diferente. O que faz dele diferente? Será que eu falei? Não, não falei. O que diferencia, então, por que ele é unigênito, Tony? Por que ele é unigênito? Porque a diferença de Cristo está no Espírito que habitava naquele corpo físico. Era o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Divino que estava nele. E aí eu continuo defendendo que aquele Espírito que estava naquele corpo não era humano. Esse é o diferencial. Não era o Espírito humano, e sim o Espírito Santo. Aquele corpo era tabernáculo do Espírito Santo. Esse que é a diferença. Esse é o grande diferencial com relação a esse tema. O Espírito, por que ele é unigênito? Porque foi o único ser humano que tinha nele, habitando, ou que era morada do próprio Espírito. Ah, Tony, peraí, isso está contraditório, porque nós temos o Espírito Santo. Não. Nós somos seres humanos e o Espírito de Deus habita em nós. Jesus não. Com relação ao seu espírito, ele é divino. Aí sim, a parte física, humana, sim,
Mas, por isso a teologia diz 100% homem e 100% Deus. Aí quando vai para o espírito, é Deus. Nenhum ser humano é 100% homem, 100% Deus. O homem é 100% homem. Já Cristo, 100% Deus. Conseguiu fazer aí pegar a diferença? Por isso que ele é o Filho de Deus. A diferença é que Jesus tinha as duas naturezas simultaneamente, em todo momento. Eu vou ficando por aqui. Voltarei em outra oportunidade, abordando mais do assunto. Espero que tenha sido compreendido por você. Preciso das suas orações, sempre careço muito das suas orações. E nós estamos aí defendendo as verdades da Bíblia, as verdades que libertam. Deus abençoe você e a sua casa de maneira rica e abundante. Graça e paz.